Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos, vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. A partir de agora, o timaço de Carlos Batista entra em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani espera a chegada de Isaac hoje. Meia foi liberado pelo Grêmio e vai iniciar segunda passagem pelo Bugre. Com a chegada de Isaac, Bugre ainda vai contar com 2 vagas no Paulistão e não descarta novas contratações. Ponte Preta desiste de Elton e muda o alvo. Gustavo Coutinho do Fortaleza volta à pauta no Moisés Lucarelli. No ano passado, Coutinho marcou 19 gols pelo Botafogo da Paraíba. Treinamento desta terça deve definir o substituto de Matheus Silva, suspenso para jogar para enfrentar o Novo Horizontino. Santos negocia a contratação de Lucas Lima. Meia está com clube ou está sem clube desde que deixou o Fortaleza em dezembro. Lucas Lima jogou no Santos entre 2014 e 2017 e conquistou 2 títulos paulistas. Cuiabá multa Daverson por comemorar título do Palmeiras e irrita jogador. Atacante pediu reunião nesta terça-feira para discutir rescisão contratual. Daverson tem 16 jogos pelo Cuiabá e marcou 6 gols. Na final ou no final de semana, provocou Gabigol e comemorou o título do Palmeiras, seu ex-clube, nas redes sociais. São Paulo acerta com Herisson, ex-Botafogo. Jogador de 23 anos estava no Estoril de Portugal. Na Europa, Herisson entrou em campo em 15 jogos e marcou 4 gols. Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp para você entrar em contato. Mande a sua mensagem para cá. Daqui a pouco a sua mensagem vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Hoje, Capucci, o negócio tá apertado aqui. Então vamos rapidinho aqui. O Edivalmir do Proença, um abraço. E no Guarani, o fantasma da Série A2 já começa a deixar o torcedor preocupado e olhando aí para o elenco. Você acredita em reação? Edivalmir, acredito, desde que o técnico Mozart também mude seu pensamento e pare com as teimosias. O Carlos Roberto aqui, do bairro Proença, está dizendo o seguinte, deve ser morador, mora perto de você, Edivalmir, está perguntando sobre a ponte, o que eu acho do jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. Um abraço, Carlos. Olha, o que eu acho que vai ser um jogo difícil. Apesar da ponte estar num bom momento, o Novo Horizontino vem de um tropeço aí, eu tenho certeza que vai ter bastante dificuldade. Só que a ponte tem uma grande vantagem, né? Ela está muito confiante, o time está confiante. Bom dia, Cega. O grupo do Guarani é muito para o treinador. Hora de trocar, Nelson. Por enquanto vai continuar com o Mozart, viu? Suponhamos que você fosse o dirigente do Guarani. Você conversaria com o Mozart sobre o esquema tático que todo mundo desaprova ou os técnicos preferem a demissão do que esse tipo de contato? Robson, a conversa amistosa ela sempre cabe, não é interferência que eu estou sugerindo. É que do jeito que está andando, todo mundo está vendo que não está funcionando. Eu também sou contra a interferência do trabalho. O treinador é o Mozart. Aliás, eu estou muito à vontade para falar sobre isso, tá, gente? Todo mundo que ouve esse programa, que ouve a programação, sabe minha opinião antes do campeonato começar. Mas, de qualquer maneira, eu torço, desejo sorte e que ele encontre um caminho legal para que no final de semana, com a volta de alguns titulares, as coisas ou as vitórias retornem ao brinco de ouro. Carlos Batista está chegando para falar do Guarani. Tudo bem, Batistão? Bom dia para você. Oi, CH! Vamos nessa então com as informações do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes, em AM 1170 e também FM 85.7 para a região de Campinas e FM 1270 e FM 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Estamos também no YouTube, é só acessar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você não é assinante do canal, seja, é de graça, não paga nada e você concorrerá a ingressos para o jogo do Guarani contra o Red Bull no sábado. 10 ingressos serão sorteados, mas uma das exigências é ser assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. O meia Isaac está de volta ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na manhã desta terça-feira, o jogador fez exames médicos e já treinou com o grupo. Isaac rescindiu o contrato com o Grêmio e assinou em definitivo com o Bugre para 2 temporadas. Ficará, portanto, no estádio Brinco de Ouro até o final de 2024. No ano passado, Isaac, de 25 anos, disputou a Série B do Brasileiro pelo Bugre. Chegou com o campeonato em andamento, disputou 18 jogos com a camisa alviverde, marcou 3 gols e deu 1 assistência. E agora já estará, portanto, à disposição do técnico Mozart para o próximo jogo, saindo o nome dele no BID, Boletim Informativo Diário. Muito provavelmente estará em campo diante do Red Bull Bragantino sábado às 4 da tarde. O Guarani continua no mercado. Está buscando aí mais 2 jogadores para fechar a lista de inscritos do Paulistão. Um atacante, um zagueiro, então um volante. Guarani ainda não desistiu de Matheus Barbosa, aquele volante do Vasco da Gama. As negociações continuam.
O Bugre também fez uma proposta para Rodrigo Andrade. Foi oferecido salários de 50 mil. Rodrigo Andrade está forçando a saída do Vitória e deve dar uma resposta para o Guarani nos próximos dias. João Vitor também está no radar do executivo de futebol do Guarani, Rodrigo Pastana. O problema é que o Guarani tem até o próximo dia 10 de fevereiro para inscrever novos jogadores para o Campeonato Paulista. É o prazo final. Talvez João Vitor venha somente para o Campeonato Brasileiro, mas será feito aí um esforço para que o Guarani possa contar com o jogador já a partir do dia 10 de fevereiro, quando fecha então a lista A de contratações para o Paulista. O meia Giovanni Augusto e o atacante Derek, recuperados de lesão, estão à disposição do técnico Mozart para os treinamentos dessa semana. Nicolas Careca e Bruno José continuam afastados por lesão. O Guarani vai ter uma semana cheia para treinamentos até o próximo compromisso contra o Red Bull Bragantino, sábado às 16 horas no Estádio Brinco de Ouro. Com 4 pontos, o Bugre está na lanterna do Grupo A do Campeonato Paulista. Guarani vai fazer promoção de ingresso. Atenção, torcedores bugrinos. Guarani vai fazer promoção de ingressos para o jogo diante do Red Bull Bragantino. Tobogã, R$20 com a camisa do Bugre. R$20 a inteira, 10 a meia. R$10 atrás do gol. R$10 atrás do gol, R$5 a meia entrada na cabeceira dos portões de entrada. Nas demais dependências, R$40 a inteira e R$20 a meia. Um provável time do Guarani para enfrentar o Red Bull Bragantino. Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson, Wenderson, Richard Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Derek e Neilton. O Wenderson deu entrevista ressaltando as lições tiradas da derrota do Botafogo em Ribeirão Preto. Guarani perdeu para o Pantera, placar de 3-2. E o Wenderson fala conosco. Eu achei que a gente fez um bom jogo, a gente teve chances para abrir o placar, acabamos não abrindo, faz parte do jogo. Aí eles tiveram a oportunidade, foram lá e fizeram o gol, mas achei que a gente fez um bom jogo. A gente fez um bom segundo tempo, a gente tivemos mais chance de gol. E ainda onde a gente conseguiu também abrir o nosso placar. E dá para tirar lição muitas coisas. O time foi bem, finalizamos bem, chegamos bem na área. Fizemos mais gols. Acho que dá para tirar pontos positivos daí. O Anderson fala das suas características, volante ofensivo, inclusive marcou um gol contra a equipe do Botafogo. A equipe do Guarani perdeu o jogo, mas o Anderson fez o primeiro gol com a camisa do Bugre. É raro, mas acontece. Ali na circunstância do jogo, a gente perdendo, eu senti que tinha que pisar na área, aí acabei pisando lá. Uma jogada que a gente já vinha treinando durante a semana, que como os zagueiros deles são altos, a gente estava pedindo aquela bola mais rápida no primeiro pau e eu pensei nessa jogada ali na hora, entrei ali e acabei fazendo gol. O Anderson fala sobre uma semana cheia, uma semana inteira de preparação. O próximo jogo do Guarani é sábado, 4 da tarde, contra o Red Bull Bragantino, e a importância de se ter uma semana cheia para trabalhar. É muito importante para corrigir o que a gente vem errando, para a gente acertar muitas coisas, ver o que o professor tem para falar. Foi uma carga bem acima, essa quantidade de jogos nesse período de tempo. Aí a gente vai ter uma semana cheia para corrigir o que a gente vem errando e voltar para o caminho da vitória. O Anderson fala agora de 2 jogos seguidos. Guarani pega no sábado a equipe do Red Bull Bragantino e depois a Portuguesa na sequência no meio de semana. Sobre a possibilidade desses 2 jogos em casa, o Guarani conseguir a recuperação na competição. São 2 jogos em casa, a gente sabe que fazer o dever de casa é muito importante. Ganhando os 2 jogos em casa a gente fica bem. Convocar a torcida aí que a gente vai dar nosso melhor, a gente vai treinar bem durante a semana, dar tudo que a gente tem e fazer o nosso melhor jogo, que tudo dê certo pra gente. Tá aí o Anderson que deu a entrevista e estas foram as informações na Rádio Bandeirantes.
Obrigado, Batista. Daqui a pouco ele volta para falar da Ponte. Agora o Gleger Zorzin está chegando para falar um pouco mais do Guarani, que tem uma semana toda de preparação antes do jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino. Uma boa notícia, né, CH, para a torcida bugrina, o retorno do Isaac. Jogador que deu muito certo, né, nas mãos do técnico Mozart. E numa dobrada ali com o Giovanni Augusto, as coisas aconteceram positivamente. Então eu gosto do retorno do Isaac. Tomara que ele já venha, já pronto para jogar, acerte a documentação e já vai para a arena. O Guarani está precisando. O Guarani está necessitando de jogadores de qualidade. E o Isaac, sem dúvida nenhuma, foi muito bem na sua primeira passagem. Não estava sendo utilizado no Grêmio, retorna ao Guarani. E acho muito, mas muito interessante essa contratação. O técnico Mozart precisa de alternativas diferentes. O próximo jogo é um jogo dificílimo. O próximo jogo, para mim, vai dizer aí o que realmente vai querer o Guarani dentro da competição. Se vai brigar por uma das vagas, se vai brigar pelo rebaixamento. Então o Guarani precisa acelerar o passo. Precisa engatar logo uma quarta e depois tentar engatar uma quinta, porque realmente está estagnado aí na tabela e não consegue, com os resultados negativos, somar pontos que possam te dar aí uma certa tranquilidade no Paulistão. Então é isso, CH. E claro, sobrando 2 vagas, o Guarani vai precisar ir ao mercado rapidamente, trazer jogadores prontos para a sequência do Campeonato Paulista, CH. Eu também gostei dessa possibilidade agora concreta. O retorno do Isaac vai ajudar muito. Provavelmente o Giovanni Augusto estará em campo no sábado e eu espero que o treinador utilize os jogadores, né? Então, só no sábado a gente vai efetivamente ficar sabendo. Em Campinas, 11h47 agora. É hora da Ponte na Band. Ponte que joga amanhã contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. E o Batista está voltando para falar da terça-feira preparatória da Ponte para o jogo de amanhã. Oi, CH, vamos nessa então com informações da Ponte Preta. A Macaca treinou hoje pela manhã. Hélio dos Anjos finalizou a preparação nesta terça-feira e viaja agora, logo após o almoço, para Novo Horizonte para enfrentar o Novo Horizontino amanhã, às 19 horas. Thiago Silva desfalca a Macaca. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória 2-1 contra o Taubaté e não joga na noite de amanhã. Guilherme Souza deve ficar com a vaga. Arthur saiu sentindo desconforto muscular, mas não deve ser problema. Se não puder jogar, entra Jean Carlos. Leonaldi saiu com um problema na posterior da coxa contra o Monte Azul. Na vitória 3-0, não participou da partida contra o Taubaté e a expectativa é de que esteja à disposição do treinador. Se não tiver nenhum problema de última hora, o time para pegar o Tigre é esse aqui, ó. Kaique França, o Everton, Guilherme Souza, Thiago Oliveira e Arthur, Felipe Amaral, Fraga, o Leonaldi, Elvis e Júnior Tavares, Gé, que já marcou 5 gols com a camisa da Macaca, e Pablo Diego. E a partir de hoje, a Ponte Preta poderá contar com o lateral direito Mailton. Ontem abriu a janela de transferência internacional e a Ponte Preta aguarda o nome do jogador no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. A Ponte deu entrada na documentação para regularizar o lateral. Ele vem emprestado do Metal Kharkiv da Ucrânia e é uma transação internacional. Então tem que aguardar quando o nome for publicado no BID da CBF. Aí sim, ele estará apto para ser inscrito na lista A do Campeonato Paulista. Outro que está liberado, ou vai ficar liberado, é Matheus Jesus, a partir do dia 5 de fevereiro, quando termina a pena por doping, e ele poderá, portanto, já a partir do domingo, entrar em campo pela equipe da Macaca. O zagueiro Fábio Sanches, torçando o tornozelo. Volante Ramon Carvalho, que passou por uma cirurgia após lesão muscular. O meia Everton passou por cirurgia após uma fratura no tornozelo. Série B do Campeonato Brasileiro, ano passado, na partida contra o Brusque.
são jogadores que também estão aí aguardando a liberação para ficarem à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Torcedores da Macaca que queiram ir a Novo Horizonte podem comprar os ingressos pela internet no www.totalticket.com.br. O preço das entradas variando entre R$10 e R$30. No dia da partida, os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheterias do estádio Jorge Ismael de Biasi. Crianças até 12 anos incompletos não pagam. A Ponte Preta está no mercado. Desistiu da contratação do Elton e agora está interessada. A Ponte fez pelo menos uma consulta para a contratação de um atacante, uma diferença de idade, né? O Elton tinha 37 anos e a Ponte fez uma consulta pelo Gustavo Coutinho, que tem 24 anos. Na atual temporada, ele ainda nem entrou em campo pelo Fortaleza. O Sport tinha vontade, estava querendo renovar por empréstimo até o final de 2023, mas a negociação não evoluiu e o atacante retornou para o clube cearense. Foram 2 jogos só em 16, foram 2 gols, melhor dizendo, em 16 jogos na passagem pelo Sport durante a última temporada na Série B. O melhor momento da carreira dele foi pelo Botafogo da Paraíba também no ano passado, 19 gols em 32 partidas. Inclusive, a Macaca já tinha um interesse nesse jogador desde julho de 2022. Havia um acordo que tinha sido encaminhado, mas o Botafogo, onde ele atuava na oportunidade por empréstimo, ele que pertence ao Fortaleza, conseguiu segurá-lo. Pouco depois, ele acabou indo por empréstimo para o Sport, não veio para a Macaca. Então tá aí, esse jogador agora é o interesse da Ponte, ou pelo menos a Macaca fez um contato, né, uma consulta para a contratação do atleta para a sequência do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também para a Série B do Campeonato Brasileiro. São as informações da Ponte Preta na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Batista, pelas suas informações. Agora o Gleger, que falou do Guarani, agora fala da Ponte. Fala, Gleger. Bom, eu acredito muito que o Guilherme Souza deve assumir a vaga aí do Matheus Silva, que está suspenso, está fora do próximo jogo. Matheus Silva, que, poxa vida, é um baita de um jogador, dá uma sustentação a esse miolo defensivo da Ponte impressionante. E assim, é o titular da posição. E com o Guilherme, eu acho que está bem substituído. Tá? O Guilherme dá conta do recado, sim. Ele andou titubeando aí, andou oscilando em alguns jogos, mas já mostrou que tem qualidade, já mostrou que tem condições de substituir qualquer um que sejam os zagueiros. O Thiagão deve ganhar mais uma chance, foi muito bem na última partida, fazendo gols, inclusive, e a Ponte está aí, nessa caminhada, nessa trajetória rumo à sua classificação. Importantíssimo demais saber que a Ponte agora vira vidraça, né? Todo mundo de olho na Macaca para tentar quebrar esse jejum, para tentar quebrar essa invencibilidade já de 5 jogos, 5 vitórias. Para falar um pouquinho da contratação do Gustavo Coutinho, olha, CH, eu gosto do nome, eu acho que é um nome interessante, é bom jogador, já mostrou isso, jovem, né? A Ponte desistiu do Elton, que tem já um jogador veterano, um jogador já com várias passagens por grandes clubes, mas se for num comparativo, eu sem dúvida nenhuma traria o Gustavo Coutinho, que vem lá do Fortaleza e foi muito bem, então, diga-se de passagem, lá no Botafogo da Paraíba. Então, para mim, é avalizado o nome do Gustavo, chega para compor um elenco, chega para reforçar ainda mais o elenco da Macaca, que provavelmente deve ganhar novos reforços aí. Matheus Jesus, o Everton daqui a pouquinho está pronto, o Fábio Sanches, que como disse o Hélio dos Anjos, já está na transição. Então, reforços importantes para a Macaca, viu, CH? Para essa sequência maravilhosa que ela tem tido aí na Série A2 do Campeonato Paulista. Não pode afrouxar só na concentração. O foco tem que continuar o mesmo para que ela possa conquistar os seus objetivos dentro da competição. É isso aí, Gleger. E o Juan de Campinas está perguntando sobre a recuperação do Everton. Está em fase final, né? Daqui a pouco o Everton vai estar à disposição. Até acredito que ainda nessa primeira fase do Campeonato Paulista, certo?
Hora certa em Campinas? Pois não, 11h55 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer os jogos da sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, rodada completa neste meio de semana. Amanhã, 3 da tarde, em Indaiatuba, tem Primavera e 15 de Piracicaba. No mesmo horário, Rio Claro e Monte Azul, além de Juventus e São Caetano. 7 da noite, Oeste Linense, Novo Horizontino e Ponte Preta, com transmissão pela Rádio Bandeirantes. Amanhã também, 8 da noite, Taubaté e Noroeste. Portuguesa Santista e Velo Clube, Comercial e Lemense. Na classificação da Série A2, a Macaca lidera 100% de aproveitamento. São 15 pontos em 5 jogos. A Santista ocupa a segunda colocação, o Primavera o terceiro, o Velo Clube o quarto, o Juventus o quinto, o Rio Claro o sexto, o Novo Horizontino o sétimo e o Noroeste é o oitavo colocado. O Novo Horizontino, como dissemos, adversário da Ponte, ocupa a 7ª colocação. Os dois últimos colocados, que neste momento estariam rebaixados para a Série 3, São Caetano com 2 e Monte Azul com 1 ponto. Destacando que amanhã também é dia de encerramento da 5ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1. 9h35 da noite em Mirassol, tem Palmeiras e Mirassol. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e amanhã a gente volta sempre às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área pela Bandeirantes Campinas.